Sempre uma entrevista interessante para você no Agito e vamos falar sobre o verão. O verão que está batendo, né, nas nossas portas. O verão convida a exercícios, mas é preciso ter cautela. É uma época em que muitas pessoas se motivam a praticar exercícios, procurar tirar o atraso, né? E também as gorduras acumuladas nas estações anteriores. Mas nessa ânsia de conseguir um corpo em forma, como o de Adriano Bernardino, por exemplo, muitos negligenciam cuidados básicos e lesionam o corpo, especialmente a coluna. Nós estamos em contato com o Dr. Luciano Miller, ele que é ortopedista e atua no hospital especializado em cirurgias minimamente invasivas de São Paulo, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor Luciano, boa noite, prazer muito grande tê-lo aqui no Agito Geral. Boa noite, Luiz. Boa noite para você, para toda a sua audiência. É um prazer, o prazer é todo meu. Doutor, para essas pessoas, né, que querem aproveitar o verão para colocar o corpo em forma, quais são os cuidados principais para quem vai praticar exercícios físicos? O cuidado principal, primeiro, é entender como está seu corpo. Passou, geralmente, está sem fazer atividade física, tem uma atividade só de final de semana. É importante fazer um check-up para avaliar como que está o coração, como que está as suas articulações, como que está o seu estado geral. Dando esse check-up inicial, o importante é fazer uma boa avaliação de como você deve praticar suas atividades. Essa avaliação é feita avaliando a roupa adequada, tênis adequado, camisetas, porque é muito comum no verão você suar muito, então você tem que estar com uma roupa adequada, se hidratar bem, cuidado com o calor. E também, se você não tomar esse cuidado, você vai poder sofrer algumas lesões durante a prática esportiva. Pois é, aquelas pessoas que moram em cidades como o Rio de Janeiro, né? Uma cidade que tem um litoral muito bacana, praias muito lindas, e outras também pelo nosso Brasil, pessoas que correm na areia e que fazem isso alegando que isso tem menos impacto, né, do que correr na calçada, no calçadão, por exemplo. Qual é o risco que a pessoa tem correndo na areia, doutor? Quando a gente corre na areia, o impacto nas articulações é maior. Tanto a parte no é maior. Então é maior o impacto. Exatamente, o impacto é bem maior. Uhum. Isso pode causar lesões tanto no joelho, quadril e principalmente na coluna. Você pode ou causar uma lesão ou agravar uma lesão que você já tenha. Muitas vezes a gente pode ter começo de uma discal, uma chamada protrusão discal, um abolamento do disco, e está assintomático, quer dizer, tem sintomas, mas você correndo descalço, você pode ou agravar ou realmente começar os sintomas, começar a ter dor na coluna, começar a sentir a sua coluna, e isso pode gerar um problema futuro para você. E eu penso que o uso de um calçado, de um tênis, né, com amortecedor, isso aí vai diminuir muito o risco, né, o impacto, não é isso, doutor? Exatamente. Um tênis adequado, com um bom amortecedor, ele diminui bastante o impacto nas articulações e na coluna. Isso previne bastante as lesões ósseo, na musculatura, nas articulações. Bastante importante essa colocação. O João Carlos Lima, aqui aproveitando o tema, ele manda sua pergunta, né, de Fortaleza, no Ceará, e faz uma pergunta. O sono mal dormido, ele pode influir na postura, não é? E qual o tipo de colchão mais adequado para um bom repouso, doutor? Então, a questão do colchão é sempre pergunta assim, colchão, travesseiro, isso é importante, isso causa dor na coluna, isso causa lesão. O que eu gosto de falar, o principal é o seguinte, importante é você estar fazendo uma prática de atividade física, ter um bom alongamento, ter um peso adequado. O colchão, lógico, em uns extremos, um colchão extremamente duro, extremamente mole, isso vai poder influenciar um pouco na dor na coluna. Mas isso não é o principal, seria mais ou menos a cereja do bolo. Se você não pode colocar a culpa no colchão, você tem que colocar a culpa na falta de atividade, no sobrepeso, e também aqueles pacientes que já tem dor crônica, tudo, isso é o principal, se cuidar. O colchão seria um detalhe. Agora, a noite de mal dormida, ela pode influenciar quando você dormiu mal, você acorda já mais cansado para fazer atividade física, aí você vai ter uma tendência a fazer a atividade incorreta, muitas vezes, está cansado, tudo. Então é sempre importante estar descansado para praticar atividade física.
O Daniel Aguiar, de Vitória, no Espírito Santo, ele diz que tem artrose, doutor, e quer saber se ele pode praticar exercícios físicos. Depende do grau da artrose. Naquela artrose inicial, que é uma artrose que não tem deformação das articulações, você pode e deve praticar atividade física. Lógico, atividades com baixo impacto. Por exemplo, em vez de fazer uma corrida, fazer uma caminhada, diminuir um pouco o impacto. Mas mesmo para as artroses iniciais, é importante fazer atividade física, porque isso também ajuda a prevenir, ajuda a banhar as articulações, chamado líquido sinovial, que seria mais ou menos o óleo que banha as articulações. Isso é importante, lógico, mas diminuir o impacto. Exercício na água, é importante trocar corrida por natação, hidroginástica, sem impacto, uma caminhada, isso irá ajudar. Doutor Luciano, muito obrigado, foi um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso Agito Geral. Muito obrigado, hein? Prazer é meu. Conversamos com o doutor Luciano Miller, que é ortopedista do Hospital Especializado em Cirurgias Minimamente Invasivas. Ele conversou com a